Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Liga de FIIs, seu programa semanal sobre fundos imobiliários aqui pelo Infomoney. Hoje a gente recebe o analista CNPI, especialista em fundos imobiliários, o Rodrigo Medeiros, que vai falar um pouco mais sobre como começar a sua jornada em busca da independência financeira, principalmente a independência financeira com fundos imobiliários, né? E alcançando esse objetivo, como mantê-la, especialmente se tratando aí de uma carteira de FIIs, né? Os desafios para se manter independente financeiramente, né? Livre financeiramente com uma carteira de fundos imobiliários, né? Muita gente tem dúvidas sobre como e quando começar, com quanto começar, se tem o perfil para seguir nesta jornada. Hoje é dia de descobrir tudo isso e muito mais com o nosso convidado super especial, o Rodrigo Medeiros, que tem inclusive estudos aí falando sobre o tema, vai ser bem bacana. Antes de chamar o Rodrigo, a gente tem aqui os nossos tradicionais recados, né? Seu like é muito importante para o canal, para o programa Liga de FIIs. Então, pessoal, deixa seu like, compartilha este vídeo, se inscreva no nosso canal, também é bastante importante que você se inscreva no nosso canal, toque no sininho, porque a cada nova transmissão, a cada novo Liga de FIIs, você será avisado, não perderá nenhum detalhe, né? Quero ver também a interação no nosso chat, né? Seu boa noite é super bem-vindo, além da cidade de onde está falando, para a gente medir, né? Onde é que a nossa audiência está chegando. Estamos de olho aqui na sua participação e, por isso, sugestões, elogios, críticas e, principalmente, comentários são sempre bem-vindos. Outro recado, temos mais um relatório da Levante, um relatório que a equipe da Levante Investimentos preparou com muito carinho para você, investidor do Liga de FIIs, que fala sobre dividendos, né? Quais os fundos imobiliários que têm distribuído os maiores dividendos? Vale sempre lembrar, né, que um dos principais objetivos aí do investidor de fundos imobiliários é justamente o dividendo, né? Dividendo que, no caso dos FIIs, são isentos de imposto de renda, outro atrativo deste produto, né? No relatório da Levante você tem mais detalhes e informações sobre os repasses feitos pelos FIIs, inclusive quem é que está pagando mais e por que está pagando mais. E para acessar este documento, este relatório é bem simples. Basta clicar no link que o Henrique Donadio está jogando neste momento no chat, clica lá no link, faça o download e já é seu, totalmente grátis, para você aproveitar e ajudar na sua tomada de decisão. Bem legal, né? Bom, chega de papo, vamos para o nosso debate de hoje. E agradecendo a participação aqui do Rodrigo, que aceitou o nosso convite. Seja bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem com você? Obrigado, Elton. Tudo bem? Obrigado. Eu que agradeço o convite. Sempre um prazer poder falar com vocês. Falar de fundo imobiliário e falar de como alcançar a independência financeira, para mim é um grande prazer aí poder estar aqui com vocês e com a audiência de vocês. Aliás, são ótimos assuntos mesmo, né? Independência financeira e fundos imobiliários são dois assuntos que a gente poderia conversar aqui 3, 4 horas, não é isso, Mafê? Tudo bem? Boa noite, Wellington. Boa noite, Otuki. E boa noite especial aqui para o nosso convidado querido, Rodrigo Medeiros. Muito bom ter aqui com a gente. Estou curiosa, quero saber, será que ele usou só fundos imobiliários para alcançar essa independência financeira? Quero saber mais, hein? Boa, Mafê. Aliás, eu só anunciei, né, que ele vai falar sobre, vai dar dicas, vai falar aí sobre como alcançar, mas a própria experiência do Rodrigo aí nessa jornada já produz vários insights aí para a nossa audiência, para o nosso investidor. Tudo certo, Tuki? Tudo certo, boa noite, Ayrton, boa noite, Mafê, Medeiros, de novo, também obrigado aí pela tua segunda participação aqui no nosso programa. A gente já inicia essa nova temporada, vamos dizer assim, né? A gente teve 4 programas especiais, bem interessantes, então para quem não assistiu, né, é só acessar pela playlist. Então, como primeiro convidado nessa segunda temporada aqui, ter o Medeiros, é realmente interessante para falar desse assunto de independência financeira que sempre é o grande atrativo aí, né? Principalmente para quem está começando agora a investir em fundos imobiliários.
E Bem além de... lembrado, Tuque. Perdão, Mafê. Desculpa, não, mas além dele falar da independência financeira, ele também tem vários estudos que corroboram, inclusive, com a própria estratégia que ele utilizou. Então, acho que hoje, quem quer, né, aprender a técnica que ele utilizou e quem quer entender mais sobre os fundos imobiliários, vai estar super bem aqui com os estudos e com todo o assunto que o Rodrigo vai nos trazer, viu? Sem dúvida, sem dúvida. E o Otuque lembrou bem, né? Abrimos aí oficialmente nosso ano 2, né? Do Liga de FIIs aí, depois deste primeiro ano, coroado muito bem aí com este mês de julho, né? Com bons programas que a nossa audiência felizmente prestigiou. Mas partindo aí então para o futuro, né? Principalmente para o futuro de quem está querendo começar a investir, querendo alcançar, né, essa tão sonhada liberdade financeira. Temos hoje o Rodrigo aqui, mas antes de ele dar dicas, falar o passo a passo para quem quer alcançar este objetivo, eu queria ouvir do Rodrigo um pouquinho mais sobre a trajetória dele, né? Que também já traçou toda essa jornada, né? Já seguiu nessa jornada e, sem dúvida nenhuma, tem muito a oferecer aí para o nosso investidor. Fala um pouquinho, principalmente para quem não te conhece ainda, que é difícil, né, Rodrigo? Você está bem atuante aí nas redes sociais, tem um trabalho muito grande com fundos imobiliários, mas para quem ainda não conhece, ou para quem conhece pouco ainda, só o Rodrigo das redes sociais, fala um pouquinho sobre sua trajetória também. Legal, legal, muito bom, Wellington. A maioria das pessoas me conhecem aí nas redes sociais como o Rodrigo, o analista de fundos imobiliários, né? Faço análise de fundos imobiliários, tirei o CNP em 2015, e ao longo desses 7 anos, então, acabei ficando conhecido como essa pessoa que cobre os fundos imobiliários há tanto tempo. Mas a verdade é que eu tenho uma trajetória também de outra profissão antes. Eu fui servidor público federal e eu me exonerei do Serviço Público Federal, curiosamente, esse ano, em 2022, em maio de 2022. Depois de uma longa jornada de investimento, de poupança e de preparação, para quê? Para alcançar a independência financeira e fazer uma transição de carreira. Contando um pouco para vocês, né, para quem está nos ouvindo, para vocês um pouquinho da história. Eu entrei no Serviço Público Federal em 2001 e como quase todo cidadão que não tem, às vezes, uma condição financeira muito boa, quando eu iniciei no Serviço Público Federal, não tinha uma boa situação financeira e me deslumbrei com a quantidade de dinheiro que eu recebia, com um salário, um bom salário, logo que eu entrei, muito novo, 20 anos, e saía a gastar. Gastava, mas gastava o que tinha e o que não tinha. Assim, ó, não tinha erro, gente. Qualquer servidor público federal novo, ele fazia isso. Gastava o que tinha e o que não tinha, que era financiando. Por algum acaso do destino, em 2003, meio que olhando para o teto e olhando para os meus colegas, eu comecei a dizer o seguinte: olha, tá errado isso aqui. Essa quantidade de dinheiro que eu ganho, esse bom salário que eu recebo, que não é também um horror, mas era um bom salário, e não sobrar nada no final do mês, tem alguma coisa que não tá muito correto. Eu tinha uma amiga que dizia o seguinte: olha, o meu salário bateu na conta igual uma gota d'água bate na frigideira quente. Ela sumia. E eu disse: isso aqui tá errado. Isso aqui tá muito errado, gente. E aí eu comecei a observar alguns colegas de trabalho mais velhos. Nessa época eu estava com 22 e eles tinham 40, 42 e reclamavam muito do seu trabalho. Um fardo. Carregavam uma bola, às vezes, no pé. Alguns colegas, né? Tipo, eu queria fazer outra coisa, eu queria não sei o quê, mas não tinham dinheiro. E olhando aquilo, eu disse: mas, poxa, nós ganhamos tão bem, né? E eu comecei a ver muitas pessoas naquela condição. E a minha conclusão foi muito simples. Eu queria chegar aos 40 anos de idade e ter a opção de, se eu quisesse continuar trabalhando, eu continuava trabalhando, se eu quisesse parar de trabalhar, eu iria parar de trabalhar. E aí eu comecei, então, a estudar e a pesquisar um pouco sobre isso. É onde começa a minha jornada sobre investimentos. E uma das primeiras coisas que eu me deparei, para quem não me conhece, eu sou formado em Direito. Então, eu entrei no Serviço Público em 2001, concomitantemente com o ano que eu entrei na Faculdade de Direito. Eu passei simultaneamente no concurso e no vestibular. E eu fiz Direito. Então, durante a Faculdade de Direito, você tem muitos colegas que são advogados. E aquilo é algo que marcou muito a minha trajetória e eu acho que pode marcar a trajetória de muita gente que está alcançando a independência financeira. Você conversava com colegas que eram advogados, eles diziam o seguinte, que eles formavam patrimônio porque eles tinham uma característica muito diferente do servidor público. Eles ganhavam muito pouco ao longo de vários anos
E em determinados momentos da vida eles ganhavam uma bolada muito grande, porque recebiam os honorários de uma ação muito boa. Como eles não sabiam o dia de amanhã, aquele dinheiro todo era investido. E conversando com um amigo, ele disse, eu fazendo umas contas com ele, eu disse, tá, mas no final das contas, no intervalo de 10 anos, eu ganho mais do que tu. Não faz muito sentido eu não fazer isso, basta eu poupar mais todos os meses. E essa foi o grande estalo. Porque o que acaba acontecendo? Quando você tem um bom salário, as pessoas acabam tendo muitas vezes dificuldade de poupar. Porque eu tenho um bom salário, eu sei que eu vou ter um bom salário mês que vem, no outro, e aí você acaba gastando. Então eu começo a minha jornada como investidor em 2003. Tá? A Mafê perguntou, queria saber se ele investiu só em fundo imobiliário. Nem dava, Mafê, porque nem tinha fundo imobiliário ainda nessa época. Porque o Europar foi começar a ser negociado no final de 2003. E não foi, eu não comecei então com fundos imobiliários, eu comecei investindo em ações, comecei a aprender a investir em ações já em 2003, e aí nessa jornada, investindo em ações, eu empreendi por alguns anos construindo imóvel para venda, no intervalo de 2008 até 2020. Em 2009, eu comecei a investir em fundos imobiliários. Meu primeiro fundo imobiliário foi comprado em 2009. Curiosamente, o Europar, o primeiro fundo imobiliário negociado na Bolsa, vinha a ser o meu primeiro fundo imobiliário na carteira. E foi quase que uma paixão, porque eu investia na construção civil, muito pequeno, né, mas investia. E o fundo imobiliário você conseguia fazer aquela ligação. Eu disse, nossa, aqui é o caminho. E como eu já estava numa fase que eu queria algo que pudesse me permitir a transição de carreira, o fundo imobiliário ele dava essa possibilidade, como ele te gera uma renda mensal. Você imagina você é um servidor público federal, você tem um bom salário todos os meses. E aí você, de repente, assim, eu não vou mais ter esse salário. Psicologicamente, às vezes, isso é um pouco impactante, se você não tiver uma renda correndo por trás. Ações são incríveis, mas ela não te gera essa renda recorrente. Então você tem esse problema. E como é que você, que se acostumou a pagar as contas todo mês, com o dinheiro entrando todo mês, você vai pagar as contas, né? Então o fundo imobiliário me dá esse estalo muito grande. E aí vira paixão à primeira vista e eu começo a estudar muito fundo imobiliário já em 2010. Eu lembro que tem um caso curioso que em 2012 um colega de trabalho, eu disse para ele, cara, eu vou me aposentar com fundo imobiliário. Ele disse, não, isso é moda. Porque se vocês lembrarem, em 2012 tinha 50 mil investidores. Só que em 2012 teve um grande boom em fundo imobiliário por causa do IPO do BBPO. E ali foi realmente o grande gatilho de eu estudar de mais fundo imobiliário. Em 2013 eu comecei a escrever, foi onde eu lancei o blog do Desmistificando FI, porque eu via que as pessoas não entendiam o que era fundo imobiliário e eu achava um instrumento incrível para realmente você poder fazer a transição de carreira, principalmente. Em 2013, foi a primeira vez que eu fiquei 100% fundo imobiliário, então, nesse episódio eu fiquei 100% fundo imobiliário, por quê? Foi a primeira vez que eu imaginei que eu sairia do Serviço Público Federal. E aí eu fiquei 100% fundo imobiliário porque eu queria testar se o que eu ganhava em fundo imobiliário era igual ao que eu ganhava na minha renda ativa, e era. Então, a minha conclusão eu tinha alcançado a independência financeira. Então os fundos imobiliários te possibilitaram isso. Foi através deles, então. Exato, principalmente porque você visualizava, sabe? Eu sempre digo isso, eu gosto muito da ideia do fundo imobiliário. Eu sempre digo que ele não é o melhor investimento do mundo, porque não existe isso, né? Mas não existe nenhum investimento que seja o melhor. Mas ele é, dentro do Brasil, ele é um investimento que ele te possibilita ver aquela renda mensal. Então, naquele ano de 2013, eu ia fazer uma transição de carreira, eu sairia do Serviço Público Federal, não iria para o mercado financeiro, fiz esse 100% fundo imobiliário para ver aquela renda, a renda realmente, ela era até um pouco maior do que eu ganhava no Serviço Público, e eu disse, nossa, dá tranquilo para sair. E não deu certo a transição de carreira. A outra carreira, eu acabei, vamos assim dizer, desistindo e desestimulando. Eu tinha 33 anos. Qual que era a minha conclusão? Minha conclusão era muito simples. Não dá para parar de trabalhar com 33 anos. Eu tinha condições de manter um bom padrão de vida, mas eu entendia que não era um padrão que eu queria. Então, eu queria continuar trabalhando para ter um padrão de vida, às vezes até um pouco superior, e porque eu entendia que não tinha como continuar trabalhando. E aí, continuei investindo. E aí veio o gatilho, virar analista.
Foi quando, em 2014, eu comecei a fazer as provas lá que a CVM exige. Em 2015, virei analista de fundos de valores imobiliários e comecei a cobrir exclusivamente fundos imobiliários. Lancei o Desmistificando FI oficialmente. E aí, dois trabalhos paralelos. E nesse meio tempo, continua o processo de investimento. Deixei de ser 100% fundo imobiliário, voltei a investir em ações de novo, porque como eu não precisava, não tinha aquela necessidade daquela renda, então eu podia fazer o que eu sempre defendo, que é uma diversificação de investimentos, e fui fazendo esse processo até culminar realmente com a saída integral do Serviço Público Federal agora em 2022, nesse ano. Foi algo que eu já estava querendo fazer em 2020, aí veio a pandemia, você veio vários desafios, mas acabou que realmente concluiu em 2022. Aí, respondendo um pouco, qual que foi assim, os grandes gatilhos? Aí sim, eu tinha uma segunda profissão que eu queria fazer, e que estava crescendo bastante, que é o trabalho de analista, que eu gosto demais, então fazia sentido para mim. Voltando assim para o passado, olhando para o passado, eu sempre digo, nossa, aquela minha visão de dizer, puxa, eu quero chegar aos 40 e poder escolher o que eu vou fazer, foi o que me possibilitou chegar aos 40 e realmente poder escolher o que eu vou fazer. Então, eu faço uma atividade que é totalmente... hoje tem a pessoa jurídica, mas ela é totalmente independente, totalmente autônoma, e o grande detalhe aqui é que como uma pessoa jurídica, como uma empresa, você nunca sabe o dia de amanhã, o próximo ano e tudo mais. Então, você ter os fundos imobiliários gerando renda e me pagando as minhas contas é com muita tranquilidade. E, evidentemente, se em 2013 pagava, né, em Agora. 2022, realmente eu saio com muito mais folga do jeito que realmente eu desejava fazer. E aí, o que... Pode, desculpa, Mafê. Desculpa. Não, eu ia falar, espera-se que seu patrimônio tenha crescido, que também seu poder ali tenha sido mantido, né, dado aí essas correções que são possíveis com os fundos imobiliários, né, a correção da inflação. E, Medeiros, legal tocar nesse assunto. Emendando aqui, emendando uma pergunta que tem a ver com o que você está falando agora nessa fase aqui do teu histórico, que eu te acompanho também lá nas mídias sociais. Acho que, e dentro do teu histórico, né, como servidor público federal, acho que o grande desafio, além da questão de você entender sobre fundo imobiliário, porque muita gente acha que o desafio é só ter o conhecimento técnico sobre investimentos, e não é, na verdade, né? Como você falou, é você ter essa disciplina, essa serenidade de entender que o dinheiro não pode cair na tua conta e evaporar, como você falou, né? Que muitas vezes você tem lá uma segurança de ter um salário todo mês e aí você não se importa muito em poupar, tá? Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Acho que, pelo menos da minha experiência também, né, com outras pessoas, outros investidores que eu já conversei, acho que o fator chave de sucesso é isso, é você ter esse fator psicológico, no sentido de ter essa disciplina de poupar no mínimo 10%, que é o que os especialistas falam, e você vai além, né? Se você quer encurtar esse espaço, como você fez, como o Bassi comentou aqui também outro dia, você tem que poupar muito mais do que 10, né? 15, 20, quem sabe até 30, e você fala muito também da questão de ter uma renda extra, porque muitas vezes só com o teu salário fica quase impossível você, sei lá, um mês e poupar, investir 25%, 30%. Mas se você tiver uma renda extra, você consegue fechar essa conta, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse aspecto. Legal. Você vê muitas vezes as pessoas achando que o investimento vai deixar elas ricas, né? E o investimento não deixa ninguém rico. Você vai ficar rico ou alcançar a independência financeira, na minha concepção, executando um tripé, que é fazer dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, né? Poupar e investir. Se você falhar em qualquer um dos tripés, você vai falhar nesse seu propósito. E é qualquer um desses tripés. E eu costumo ir um pouco mais além e dizer que, dependendo da fase que você está na vida, você vai ter que pender mais para um lado e mais para o outro lado. Então, por exemplo, você está na fase muito inicial, lá, quando eu comecei em 2003, eu tinha que focar mais em fazer dinheiro. Em fazer dinheiro. Porque eu não tinha dinheiro. O que adiantava? Eu não tinha, literalmente eu não tinha, gente. Eu comecei lá com R$500. Eu peguei lá um mês, lá botei R$500, falei que começou, entendeu? Sei lá, R$500, R$200. Mas era muito pouco, assim, se você olha para trás e diz. Mas tudo tem um começo, né? E o que acontece? Como servidor público, eu não tinha a possibilidade de aumentar meu salário.
Não adiantava eu trabalhar mais. Eu tinha um bom cargo, depois eu tinha um cargo em comissão, não adiantava eu fazer muita coisa mais que não aumentava meu salário. Eu tive que, às vezes, fazer algum tipo de empreendedorismo fora do serviço público para ganhar um pouco mais. O que acaba acontecendo? Você ganha mais, você faz mais dinheiro para poupar mais. Aí entra um pouco isso que você falou, Tuque. E aí você vai ter que entender que você vai ter que poupar. Uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte, principalmente quando é servidor público, né? Não sei se o público todo que vai estar nos ouvindo aqui é servidor público, mas eu acho que vale para todas as carreiras. Que é o seguinte, você trabalha, você ganha R$ 2.000 por mês, você vive com R$ 2.000 por mês, ok? Você vive com R$ 2.000 por mês. Isso foi o que eu fiz, tá? De repente, de uma hora para outra, você ganha um aumento, ganha uma promoção, passa para 4.000. O que muitas pessoas fazem? Aumenta o seu padrão de vida para 4.000. O que eu costumo dizer? Olha, tenta manter aquele padrão de 2.000 por pelo menos uns 2 anos. Você já estava vivendo com 2.000, né? E eu digo que isso acaba acontecendo muito com o servidor público, porque o servidor público ele não tem aumentos anuais pela inflação. Então ele tem assim, ele fica 3, 4 anos sem aumento, aí ele ganha um aumento daqueles 3, 4 anos. Então, você está vivendo com uma quantia, de repente você tem um bom aumento. E você faz o quê? Aumenta o seu padrão de vida. Não, você quer realmente chegar nesse processo de dependência financeira, você tem que usar esse momento para poder guardar mais. É onde chega o Tuque, em pessoas que conseguem guardar uma quantia a mais. Então, tudo começa com fazer dinheiro, ganhar dinheiro. Então, você vai ter que ter essa atividade. Depois, o poupar. É 10%, é 20%, é 30%. Quanto mais você conseguir poupar, melhor. É uma trajetória muito longa. Então, não dá para você cortar tudo que tem na sua vida. Tem que ser um negócio, de certa forma, equilibrado. Você imagina 20 anos, ó, levei 20 anos, né? Foram 19 anos, sem tomar um cafezinho. Por quê? Não, porque o cafezinho, você vai ter que achar o ponto de equilíbrio desse negócio, porque não são 6 meses, né? É aquele comparativo que se faz. Pô, não é uma corrida de 100 metros, né? É uma ultramaratona. Então, realmente, tem muito desse aspecto que os investidores têm que entender. A jornada tem que ser agradável também, né? Tem que ser sustentável, né, Rodrigo? Exatamente. E assim, e você não precisa virar um especialista em investimentos. O que acabou acontecendo comigo? Eu era servidor público, então eu tinha uma quantidade de horas vaga, porque veja, eu entrei no serviço público e na faculdade ao mesmo tempo. Quando eu me formo, eu fui convidado para exercer um cargo de nível superior, que era o cargo de diretor de secretaria, e que aumentava consideravelmente a minha remuneração, e que não fazia sentido eu estudar para outro concurso. Então, o que acontece? Logo que eu me formo, eu assumo esse cargo, e não fazia mais sentido eu estudar para concurso. Então, eu acabo me dedicando muito aos investimentos, por ser uma paixão, evidentemente, e aí acabo me tornando um especialista. Me especializei realmente nesse assunto. Nem todo mundo precisa disso. Você precisa ser um especialista em poupar, tá? E entender um pouco de investimento. Isso é uma coisa importante. Não dá também para você achar que vai ouvir 1 hora por mês alguém falando e você vai conseguir investir bem o seu dinheiro. Você vai ter que ler, vai ter que entender um pouco. Poxa, é igual uma pessoa que quer cuidar do seu físico. Não dá para ir 1 hora por mês na academia. Tem que ir pelo menos umas 4 ou 5 horas por semana na academia, que senão não vai dar certo. Tem que As ter uma finanças são constância, né? iguais. Tem que ter uma constância. E o legal, Wellington e o Tuque, é que eu não sei, né, dos outros papos que nós tivemos aqui, seja com o Bassi, seja com os demais convidados que vieram, todos têm uma coisa em comum, né? Eu acho que a gente percebe que todos começaram com pouco e todos começaram com essa disciplina, com essa constância que o Rodrigo está comentando, né? Então, acho que outro fator também que possibilita, né, que os fundos imobiliários acabam sendo aí uma bela oportunidade, uma bela porta de entrada para quem tem interesse justamente em viver de renda e até mesmo né, na estratégia de começar ali com a renda variável, é o fato de que realmente existem cotas de fundos na base 10, ou seja, em torno de R$ 10, né? Então, muitas pessoas podem começar com pouco, né? Então, não necessariamente você precisa começar já com um montante significativo. E se você tiver essa disciplina, fizer constantemente, né, esses aportes, fizer essa economia que o Rodrigo Medeiros está falando, sem dúvida alguma, a gente viu que esses são pontos cruciais aí para obterem resultados de sucesso, né? E E Medeiros, cuidado no comparar, né, Mafê? Porque você vê, às vezes, uma pessoa ganha R$ 2.000, ela acha que precisa de ter R$ 10 milhões para ser independente financeiramente dela, se frustra, porque
poxa, como é que ela vai chegar a 10 milhões de reais ganhando 2 mil por mês, né? Na verdade, não, você não precisa disso tudo, você tem que tentar equacionar dentro da sua realidade. Eu acho que esse é um Realidade. ponto importante, de você conseguir compreender, e aí entrar naquele primeiro ponto que eu falei, você também aumentar o quanto você ganha de dinheiro. Então, quando você está ganhando pouco, a sua energia às vezes tem que estar concentrada muito mais no fazer o dinheiro, no ganhar o dinheiro, do que nos investimentos. Vai chegar num momento que vai acontecer o que aconteceu comigo. A minha energia ela estava mais para os investimentos do que para fazer, porque já o investimento tinha chegado num ponto que eu precisava gastar muito mais energia com ele. Isso aí. E Medeiros, eu queria entrar agora já especificamente no teu estudo, que é um estudo bem interessante que você fez, não sei se foi uma pós-graduação, né? E que você estudou essa questão justamente responder essa pergunta se é não possível, aí, claro, tecnicamente falando, né, com todos os cálculos, viver de renda de fundos imobiliários. Né? E tem um aspecto que a gente concorda que sempre gera polêmica, olhando mais da perspectiva que quem já está mais próximo da independência financeira, que já tem uma carteira com maior volume de recursos, que é uma dúvida recorrente, se é mais adequado e mais seguro ter uma proporção bem maior de tijolo do que de papel, né, de que recebível imobiliário, dentro desse contexto que a gente fala de reposição da inflação. Porque daí, depois que você chega nesse ponto de independência financeira, você vai ter uma briga eterna contra a inflação que vai corroendo o teu poder de compra ao longo do tempo. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema aí. Legal. Esse foi um MBA que eu fiz entre 2019 e 2020 e é muito interessante porque o meu trabalho de conclusão do MBA, ele teve, vamos assim dizer, um viés bem pessoal, né? Que eu precisava daquele estudo que eu queria implementar e eu dizia, vem cá, mas dá para fazer mesmo isso, né? Porque eu tinha na prática, eu tinha o conhecimento, mas aí, cientificamente, vamos fazer um estudo científico e quando você faz um trabalho de conclusão de curso, você tem que ter uma metodologia científica que vai conseguir provar aquilo, né? Na verdade, provar não, né? Responder a tua pergunta. E o grande ponto, outro, que era justamente esse. Dá para eu viver de renda com fundos imobiliários no sentido que o rendimento corrige pela inflação? Por quê? Porque havia, e há até hoje no mercado, uma premissa falsa de que imóveis corrigem pela inflação. Imóveis conseguem te corrigir pela inflação. Eu já tinha conhecimento de que essa premissa era totalmente falsa, até porque eu já vinha de fundos imobiliários há muito tempo e de investimento imóvel, mas eu precisava estudar isso mais a fundo. E se seria ou não realmente possível. E aí, qual que é o objetivo do estudo? É verificar se eu consigo viver com renda de fundos imobiliários de tijolo. Por que o estudo é voltado para tijolo? Porque existia essa premissa que eu queria responder. É verdade que os imóveis corrigem pela inflação? Né? E a conclusão é não. Não dá para você ter uma renda de fundos imobiliários e gastar 100% da sua renda. Essa foi a conclusão do meu trabalho. Por quê? Porque a renda não consegue crescer na mesma proporção da inflação. Para quem de repente está assistindo, está dizendo, e agora, né? Tem um lado bom. O estudo conclui que se você poupasse 15% da sua renda, você teria reposto totalmente a inflação num intervalo de 10 anos. Isso é importante, porque o estudo ele pega um intervalo de 10 anos, final de 2010 até final de 2019. Isso nós estamos falando de renda, porque muitos investidores ficam muitas vezes preocupados com a oscilação de cota, mas na verdade você tem que se concentrar quando você vive de renda com a renda. A cota, ela é um efeito secundário que no longo prazo vai ajustar a qualidade da receita, que é a qualidade do rendimento. Então, se você tivesse reinvestido 15%, você teria se protegido da inflação. O estudo depois conclui que com 30% seria muito mais seguro, muito maior a margem de segurança. E por que isso acontece? Porque os imóveis não corrigem pela inflação? Não. É que os imóveis eles são muito sujeitos ao ciclo imobiliário. Até uns 2 anos atrás, pouco se falava, quando se falava em fundos imobiliários, pouco se falava em ciclo imobiliário. Esse assunto agora começou a se tornar um pouco mais comum. Mas quando eu fiz o estudo, não era tão comum assim. O ciclo imobiliário, ele faz com que? Ele faz com que os imóveis subam de preços em determinados momentos. Isso, consequentemente, leva a um aumento do aluguel. Tá? Mas também temos o outro lado.
faz com que mais à frente os imóveis possam cair de preço, ou pelo menos estagnar, e os aluguéis caírem consideravelmente. E é justamente nesse momento de recessão do ciclo em que você acaba perdendo para a inflação. Se você não fez uma proteção da inflação, ou seja, você não reinvestiu parte dos rendimentos, você corre o risco de ter que diminuir o seu padrão de vida. E aí vai funcionar mais ou menos da seguinte forma. O ciclo imobiliário está num momento muito bom. Você é rico. Você lembra lá quando eu entrei no serviço público? Você é rico. Você vai nas lojas, compra, gasta que nem doido. Passa 3, 4 anos, o ciclo entra no momento recessivo, você fica pobre. Aí você tem que vender o carro, tem que vender não sei o quê. Por quê? Porque você é sujeito a esse ciclo. Quando nós estamos falando de imóveis, né, Otuki? Então, você acaba tendo essa situação. Se você reinveste de 15% a 30%, aí a sua renda vai se mantendo mais linear e mais constante e com certeza mais protegido. O estudo ele é um pouco mais completo, tá? Um pouco mais complexo nesse sentido, que ele é um estudo científico, tem alguns detalhes, tinham várias premissas. Em 2019 nós não tínhamos nem de perto o mercado que nós temos hoje. Como eu tenho que fazer um estudo histórico, eu tenho que pegar alguns fundos que performaram muito mal, então BRCR, por exemplo, era 20% da carteira do estudo, né? E hoje nós sabemos que o BRCR performou muito mal, mas como ele tinha uma metodologia científica, eu não podia utilizar meu conhecimento do futuro para aplicar ele no passado. Então, tinha que seguir exatamente a metodologia. Mas entrando um pouco, e evidentemente eu fui estudar mais ainda, tá, que depois eu acabei escrevendo um artigo em que eu fiz um estudo comparativo com os REITs. Porque aí a conclusão é tipo, tá, mas ok, no Brasil isso acontece. E lá nos Estados Unidos, né? E aí, curiosamente, lá nos Estados Unidos, o rendimento dos REITs crescem acima da inflação do Brasil no mesmo período. Olha que interessante. Só que o rendimento lá é muito baixo. Como o rendimento lá é muito baixo, se eu tivesse reinvestido o excedente do que os fundos imobiliários geram de renda, eu teria tido um patrimônio até maior só com fundos imobiliários. E por que os REITs acabam tendo essa possibilidade de crescer a renda um pouco mais do que os fundos imobiliários? Pela regra de distribuição deles. Enquanto os nossos fundos imobiliários têm que distribuir 95% do lucro caixa, e essa palavra caixa é que quebra tudo, lá eles distribuem 90% do lucro líquido. Então, lá eles têm um processo de reinvestimento do próprio REIT que o fundo imobiliário não faz. Então, o processo de reinvestimento no Brasil é do investidor. Essa é sempre uma dúvida do investidor. Ah, mas o fundo imobiliário distribui demais, não consegue crescer. Sim, mas esse é o ponto que você tem que entender. Ele distribui demais. E aí a obrigação de reinvestir uma parte disso é sua. Você vai ter que fazer esse processo de reinvestir, né? E aí, entrando no ponto que tu perguntou sobre os recebíveis, Otuki, eu particularmente não recomendo para quem quer viver de renda de fundos imobiliários como eu faço hoje, ter um percentual muito alto em fundos de recebíveis. Vamos lá, você é um grande especialista, vocês receberam o André Bassi aqui. O André Bassi é um grande especialista do assunto. A noção dele de investimento é muito acima da média, né? Ele está um passo diferente. Mas para a média das pessoas, o que elas vão fazer? Entrou 5 mil na conta e ela de repente vai seguir lá o que eu propus e vai gastar 4. E os fundos de recebíveis, eles te entregam a inflação todos os meses no rendimento. Ele não acrua, ou na grande maioria ele não acrua, ele não retém parte disso no seu patrimônio. Então, você deveria reinvestir toda a inflação. O que acaba acontecendo? Você passa por um processo inflacionário forte, como esse que nós estamos vindo, o seu rendimento fica muito alto. E aí você descuida do reinvestimento. Por quê? Porque, poxa, você é uma pessoa que está lá, você alcançou a independência financeira, você vai querer aproveitar a vida, vai fazer outras coisas. E aí você descuida disso. Se você está com a carteira 50%, 60% fundos de recebíveis, você pode ter um problema muito grande lá na frente por não ter feito o reinvestimento adequado. Aí você imagina, você recebeu o rendimento do fundo imobiliário, quantos por cento desse rendimento foi inflação e quantos não foi? Então, eu costumo dizer que, olha, hoje a minha recomendação para quem está numa situação como essa é que não tenha muito mais do que 20% de fundos imobiliários de recebíveis. Mas também não deixe de ter, porque o fundo imobiliário de recebíveis ele vai corrigir um pouquinho daquela questão do ciclo. O fundo imobiliário de recebíveis ele vai quebrar um pouco aquela história do ciclo.
E eu acho que a grande pergunta que muita gente acaba se fazendo é o seguinte, tá, mas e na fase de acumulação? Que aí eu estou reinvestindo totalmente, né? Olha, aí sendo bem sincero, não vai fazer muita diferença na fase de acumulação ou na fase de usufruir. Se você escolher bons fundos imobiliários. Mas dá para ter um pouco mais de fundos de recebíveis, sim, na fase de acumulação. Eu realmente tenho um viés assim muito pessoal profundo de tijolo, tá? Porque a grande questão do fundo de tijolo que as pessoas acabam deixando um pouco de lado é que ela olha rendimento versus rendimento. Enquanto o correto seria você olhar TIR de um fundo de tijolo versus o rendimento que um fundo de papel te proporciona. E recentemente nós começamos a ver os fundos de tijolos vendendo imóveis e mostrando, olha, quando eu vendo um imóvel, eu tenho uma TIR de 25, 30% ao ano. Ou seja, você acaba tendo uma renda maior do que aquele fundo imobiliário de recebíveis. Sempre lembrando o seguinte, fundo imobiliário de recebíveis é investimento em renda fixa. É um excelente investimento, mas ele é renda fixa. Fundo imobiliário de tijolo, tecnicamente, seria um investimento em equity, mas ele ainda é um investimento muito seguro porque é uma compra de um imóvel para geração de aluguel. Ele tem que te proporcionar um retorno maior. Então, vai ter que ter esse equilíbrio. O perfeito é que você conseguisse identificar os momentos adequados entre um e outro e conseguisse fazer essa oscilação, né? O ideal mesmo é uma carteira diversificada que está na fase de acumulação e aí não entra só fundos imobiliários, entram outros investimentos. E eu acho que, assim, sintetizando, a sua fala ela acaba contemplando diversas questões, né? Então, seja a fase que estratégias, eu até acho que, né, e eu vou te perguntar daqui a pouco qual estratégia você está utilizando hoje, como que está a sua alocação em termos de tijolo e papel, mas até pensando questões relacionadas, então, à capacidade de acelerar e até potencializar esse patrimônio, né? Então, acho que os fundos imobiliários eles acabam potencializando isso e dado aí os dividendos, independente até dessa questão de ser dos fundos de tijolos ou dos fundos de papéis, para principalmente aqueles que estão na fase de investimento, se eles estão reinvestindo, esse reinvestimento ele potencializa de forma significativa, né? E aí um ponto de aprendizado aqui é essa questão de manter esse percentual, principalmente aí para ter a sua renda, né, conservada, né, para você conservar seu patrimônio também e não perder o seu poder de compra, né? Eu acho que uma bela experiência, um belo aprendizado aqui para a gente. E agora eu quero saber como que está hoje, né, a sua carteira em termos de eu já imagino que você está mais exposto a tijolo, e eu acho que o Otuque ficou até feliz ali. Eu vi que o Otuque deu um sorriso. Acho que imagino que tijolos devem ser aí talvez a sua maior exposição, dado todo o contexto, dado talvez que você já alcançou, né, já passou da fase aí dos investimentos principais, né, de estar ali poupando. Enfim, conta pra gente como que está hoje e até a sua visão perante esse cenário atual, né, contextualizando com o cenário, né? A gente está realmente em um cenário de pressão inflacionária, aumento, né? Inclusive, a gente tem depois de amanhã um Copom, aliás, depois de amanhã um Copom, uma reunião do Copom, onde a gente tem talvez aí prevista mais um aumento da taxa de juros Selic e provavelmente vai se manter aí em patamares elevados, né? Nesses patamares até, né, o final do segundo tri do ano que vem, e aí entendendo um pouco nesse sentido, até de uma perspectiva de talvez desse mês termos uma deflação e até um residual para o próximo mês. Então, como que está a sua visão atual? Como que está a sua carteira? Qual é o ponto que o investidor que está nos assistindo tem que ter de atenção, principalmente também para aqueles que estão começando, né? Que talvez não estão exatamente no seu momento, mas qual dica você dá? Mas antes, sem querer fazer suspense, não, eu só queria tirar uma dúvida antes da resposta aí da pergunta da Mafê. Ô, Rodrigo, você falou então que para fundos de tijolo, baseado até no seu estudo, uma retenção de 15 a 30%, confere, no Perfeito, rendimento. isso. E para o papel, no caso, quando você é questionado, você tem um percentual Normalmente ideal? eu recomendo normalmente que você consiga reinvestir tudo que você recebeu de inflação Tá, mais 15% dos juros, perfeito. tá? Mas o papel, ele tem um detalhe muito grande, Wellington, que pouco ainda se sabe, pouco ainda se estudou.
Fundo de recebíveis é um fundo que investe em renda fixa. Tá lindo, maravilhoso, nossos juros estão altos. Mas daqui 4, 5 anos, a minha carteira de fundos de recebíveis, ela obrigatoriamente gira. Porque ela, todos os meses, ela vence. Se eu tivesse uma queda estrutural de juros, não confundir quando o Banco Central botou a Selic em 2%, porque aquilo não era uma queda estrutural, tanto que a NTNB estava lá em 4%, mas quando eu tiver uma queda estrutural de juros no Brasil, esperamos que um dia nós tenhamos, quando eu girar, quando eu reciclar minha carteira, eu vou ganhar menos. Em imóveis, eu não tenho essa obrigação de girar, né? Então, o que acaba acontecendo? Você deveria reinvestir, então, toda a inflação que você recebeu, mais 15% dos juros, para poder fazer essa diversificação. Tu vê como é um pouco mais difícil? Por isso que quem já está usufruindo é mais difícil de ter recebíveis. Quem não está usufruindo, que reinveste 100%, fica mais tranquilo, porque ele não precisa fazer essa conta, né? Uhum. Então, fica mais tranquilo. Maravilha. Sobre a pergunta da Mafê. pergunta da Mafê, eu preciso fazer uma introdução antes, tá? É importante ressaltar que em 2018, ninguém falava de fundos de recebíveis. Eu tenho um artigo escrito, eu não lembro até se eu não fiz uma live com o Otuki naquela época, sobre os 4 ciclos dos fundos de recebíveis. As 4 fases do ciclo do fundos de recebíveis. Sim, que ele tem uma dinâmica um pouco diferente. Eu acho que até eu tive uma participação Você comentou na Liga do aqui. DFIs e comentei sobre ele, né? Você comentou. Então, assim, não é nada contra, é só as características. Você não pode distorcer as características de cada investimento. Você tem que entender as características do investimento para você realmente poder fazer a diversificação da sua carteira. Então, eu acho muito interessante e em alguns momentos ele é até mais interessante ainda. O André Bassi, quando fez lá uma grande posição em fundos de recebíveis, ele fez de forma muito inteligente, né? Por quê? Porque realmente era um momento propício. Então, te respondendo, Mafê, eu tenho 5% da minha carteira em fundos de recebíveis. Sabe por quê? Sabe por que eu tenho 5%? Acho que esse é o grande ponto, né? Não é quanto eu tenho, mas o porquê eu tenho. Porque 30% da minha carteira são bancos. Ações de bancos. Sim. Qual que é a minha lógica? A minha lógica é de diversificação total da carteira. É entender por que cada ativo está dentro da minha carteira. O que um fundo de recebíveis faz no final do dia? Empresta dinheiro. O que um banco faz? Empresta dinheiro. Dentro da minha avaliação, eu entendi que os bancos estavam um pouco mais descontados do que os fundos de recebíveis. Aí o que eu fiz na minha estratégia de investimento? Eu formei uma carteira de fundos imobiliários que paga 100% das minhas contas. Lembra que eu falei que tem que reinvestir 30%? Então foi isso que eu fiz. Só que eu não reinvisto nada dos meus fundos imobiliários. Eu uso ele integralmente para pagar minhas contas. Por quê? Porque eu quero ter uma carteira mais diversificada. E aí eu tenho parte dos meus investimentos em ações. Todos os dividendos que as minhas ações geram, eu compro mais fundos imobiliários para gerar esse processo de reinvestimento. Então, o meu objetivo dentro dessa estratégia é conseguir potencializar um pouco melhor esse meu rendimento e diversificar, não ficar dependente única e exclusivamente de uma classe. É uma classe incrível, né? Sou grande defensor dos fundos imobiliários, mas eu entendo que você tem uma diversificação, você tem uma renda fixa para uma situação que você possa precisar, você tem um outro investimento, é muito interessante. Então, dentro dessa estratégia, ao colocar ações de bancos, eu achei que eu deveria ter menos fundos imobiliários de recebíveis, até porque entra no ponto que eu falei, eu gasto literalmente 100%. Tudo que entra de rendimento de fundo imobiliário, ele vai para a conta corrente para pagar cartão de crédito, essas coisas. Excelente. E, Medeiros, pegando um pouco, porque de repente pode confundir um pouco aqui o que você falou ali da questão da... que você estudou muito o foco da renda, né? Manter o poder de compra da renda ao longo do tempo. Mas a gente não pode afirmar que o tijolo, né, o imóvel em si, no longo prazo, ele não convirja para a inflação, né, no mínimo, né? Enfim, na média, vamos dizer assim, né? Enfim, o problema todo é a questão do prazo. Né? Daí eu vou botar aqui um economista famoso, o Keynes, que falava que o longo prazo todo mundo pode estar morto, né? Vamos dizer assim, né? Porque você pode ter que esperar 5 anos, às vezes, durante um ciclo imobiliário, para que o teu tijolo lá ele recupere a tua renda, ou mesmo o aumento, né, do valor da cota. Então, não sei se então esse teu reinvestimento, que seria no mínimo de 15%,
para quem já está usufruindo da renda, já seria nesse sentido ter essa gordura, essa margem de segurança para poder se sustentar nesses períodos que você falou, dentro de um ciclo de mais longo prazo, de fases em que o mercado imobiliário está ruim, né? Exato, mas sobre o teu ponto de que, né, que o imóvel converge com a inflação no longo prazo, normalmente eu costumo dizer que o imóvel ele é resiliente à inflação, ou seja, tem uma inflação, o imóvel ele tende a valorizar, tá? Mas ele não tem assim uma necessidade de convergir. Nós temos que lembrar que um imóvel é um bem e ele envelhece, né? Ele envelhece. Então, você pensa o seguinte, na década de 70, o centro comercial de São Paulo era o centro. Depois, lá pela década de 80, se mudou lá para Matarazzo, lá pela década de 90 se mudou para Paulista, depois foi para Faria Lima, quem sabe daqui uns 20 anos vai estar lá na Chucre Zaidan, né? Veja, quem tinha um imóvel lá no centro de São Paulo na década de 70, eu tenho provável, quase certeza que muito dificilmente ele não teve esse imóvel corrigido totalmente pela inflação. O imóvel se depreciou, o imóvel ficou velho e tudo mais. Então, você acaba tendo essa situação. O imóvel ele não tem essa capacidade absoluta de te corrigir pela inflação. Evidentemente que você pode conseguir achar alguns pontos, alguns imóveis que vão ser mais fáceis. Eu, particularmente, nós estávamos falando, cada vez que eu falava de fundo de tijolo, o outro que dava um sorrisinho, porque eu via que ele ficava feliz, né? Quando eu falava. Eu sou muito fã do fundo de renda urbana, porque o terreno, ele não envelhece. E aí, o que acaba acontecendo? Se muito do meu imóvel, muito valor do meu imóvel surge do terreno, eu não perco o valor ao longo do tempo pela depreciação. Aí, essa tua afirmativa, essa tua análise, eu tô que ela vai ser até mais verdadeira. Então, sim, eu acho que o imóvel, de um modo geral, ele é resiliente. Agora, ele convergir 100% para a inflação é muito difícil disso acontecer, principalmente quando eu tenho imóveis muito, muito grandes, né? Então, nós pegamos aí alguns casos, como nós temos lá o FAMB, com 109 mil metros quadrados construído, o tempo vai fazer com que realmente ele se deprecie um pouco. Por isso a importância do reinvestir. Por isso que quando eu olho lá para os REITs, essa situação muda um pouco. Por quê? Porque como eles não distribuem tanto quanto os fundos imobiliários, eles estão o tempo todo reinvestindo nos seus imóveis para eles estarem sempre atualizados. E entra também um aspecto importante aqui do Brasil em específico, que a gente tem esses jumps de inflação que em países desenvolvidos não tem, isso é mais um motivo. Aí o ativo ele realmente descola. Se você olhar aquele período de hiperinflação, né, que a gente teve nos anos 1980, foi um período que descolou demais, né? Então tem esse aspecto aí. E aí com o fundo imobiliário facilita um pouco para você minimizar esse risco que você falou, né, que seria a possibilidade de você entendendo nas localizações e fazendo ao longo do tempo também alguma reciclagem de portfólio. Né? Perfeito. E além de diversificar, né? Porque se você investe diretamente, poxa, é difícil você ter 10, 20, 30, 50 imóveis se você investe diretamente para uma pessoa física, um ser humano normal, como a maioria de nós, é muito difícil. Imagina fazer a gestão disso, né? Exatamente. Agora, com fundos imobiliários, você consegue ter um imóvel na Faria Lima, você vai conseguir ter um imóvel na Chucre Zaidan, você vai conseguir ter um renda urbana e tudo mais. E quando eu falei ali dos recebíveis, faltou um ponto que a Mafê me perguntou, e eu sei que nós já estamos aí nos finalmente, mas só para falar rapidinho dos fundos de recebíveis, da questão da expectativa de inflação, né? Voltamos para o ponto de como é ruim, às vezes, você está muito concentrado em fundos de recebíveis se você está na fase de usufruir. Nós vamos entrar agora numa fase em que nós vamos ter uma inflação muito baixa. Vamos ter deflação, tá certo, que vai ter deflação em julho, já tivemos dados que apontam para isso. Cogita-se deflação em agosto. O que nós vamos ter? Nós temos já fundos que distribuíam R$1,50 e podem chegar a distribuir 50 centavos. Você imagina, você tem uma concentração num fundo desse e de repente sua renda cai por 1/3. Então, quando você está nessa fase, principalmente na fase de usufruir, a sua renda ela tem que ser a mais estável possível. E o fundo de recebíveis, ele vai tender a fazer essa oscilação. Quando você está na fase de acumulação, tudo bem, não tem maiores problemas, desde que você saiba fazer a escolha no momento certo. Então, assim, os próximos meses vai ser bem interessante de acompanhar, porque muitos investidores vão ver fundos de recebíveis que estavam pagando muito, pagando bem menos, ou continuarem até pagando bem, mas terem uma redução do seu valor patrimonial. É bem interessante esse alerta, né? Porque realmente
acho que o próprio Bassi, né, tinha chamado a atenção e o Rodrigo está reforçando agora. Esse período pode assustar muita gente, né, muitos investidores, né? Imagina você ter parte da sua renda reduzida, assim, sem dúvida nenhuma, é um susto, né? Exato. Bacana. Infelizmente, eu falei logo no início, né? A gente poderia conversar aqui 3, 4 horas com o Rodrigo, mas infelizmente, né, nossa produção tem o horário, né? E a gente tem que liberar, inclusive, também o Rodrigo. Queria agradecer bastante o Rodrigo pela participação. E, Rodrigo, quem quiser mais detalhes aí sobre seu trabalho, onde é que te acompanha aí nas redes sociais? Fala aí pra gente. Legal, eu sou mais ativo lá no Instagram, então @desmistificandoFI, né? Ou só Rodrigo Medeiros, você vai achar. Lá tem na bio tem um link do meu trabalho de conclusão de curso, eu transformei num e-book, fica facinho de ler, tem 20 páginas, é muito bacana porque te traz muito conhecimento sobre fundos imobiliários, sobre essa ideia de ciclo de mercado imobiliário. Junto tem esse artigo que eu comparo os fundos imobiliários com os REITs. Eu sempre digo que esse comparativo tem um objetivo de estudar para você entender melhor os fundos imobiliários. Então, e aí quem quiser dar um oi lá no Instagram, seguir, acompanhar, estou sempre falando desse assunto que eu sou apaixonado. São 2 assuntos que eu sou apaixonado: fundo imobiliário e finanças pessoais, independência financeira. As pessoas ainda cuidam muito mal do seu dinheiro, infelizmente, mas cada vez mais cuidam melhor. Bacana, muito obrigado para o Rodrigo. Eu quero saber, inclusive, como é que está o projeto do Thiago Otuque, 1 milhão de seguidores no Instagram. Avançou nessa última semana, Otuque? Pois é, nosso último programa funcionou, já começaram a me seguir mais lá, voltou, né, ter mais seguidores, mas está faltando um pouco de trabalho da minha parte aqui de estar produzindo mais conteúdo, mas tô na dívida aí, mas tá. Então, meu perfil é @thiagotuque, tá? Só @thiagotuque, só se me seguir lá. Sigam o original, hein, pessoal? Original. Já tem 123 Thiago Tuques aí nas redes aí, mas Tem só Thiago Tuque também, sem o O. só Tuque? É mesmo? Tá vendo? Tem todo tipo de Thiago Tuque, enfim. Siga o original, o nosso Thiago aqui do Liga de FIIs. Obrigadão, Otuque. Valeu. Que volta aí na semana que vem. E Mafê também está nas redes, né, Mafê? Eu tô, e também, gente, tem fake, mas siga a original, Mafê Violati, com 2 T's e no final, sou eu. Tô tentando aí, em busca, juntamente com o Rodrigo, com o Otuque, aqui, meus parceiros, trazer mais conhecimento sobre os fundos imobiliários e também trazer aí, de certo modo, né, algum conhecimento em relação a finanças pessoais, assunto super pertinente que o Rodrigo levanta muito bem aqui, inclusive, viu? E o Wellington, também tem que contar de você, né? Recentemente, você tá mais ativo nas redes sociais, né? A gente está trabalhando, não sou um Otuque ainda, né? É. Não tenho fake, enfim. Mas estamos caminhando. Brigadão, Mafê, brigadão, pessoal. Quero agradecer também a nossa audiência, o nosso investidor que nos acompanhou até agora. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo, se inscreva no nosso canal, é muito importante para que a gente possa continuar produzindo este conteúdo de qualidade, trazer especialistas, né, da qualidade do Rodrigo Medeiros aqui para o nosso Liga, enfim. Então não se esqueça de compartilhar nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e tocar no sininho. O Liga de FIIs volta semana que vem. Um abraço e até lá.